Saber Direito desta semana é sobre direito civil. O curso aborda a responsabilidade civil contemporânea dentro do direito civil. As aulas são com a professora Mônica Queiroz. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu sou a professora Mônica Queiroz e nós estamos trabalhando no curso dessa semana a responsabilidade civil contemporânea. Na aula passada, a gente já introduziu o tema responsabilidade civil, inclusive já abordamos um elemento da responsabilidade civil subjetiva, que é exatamente a conduta humana antijurídica, e iniciamos o estudo do segundo elemento, que é o dano, abordando aqui o chamado dano material. Abordamos, então, o dano emergente e o lucro cessante, que são espécies de dano material. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a terceira espécie de dano material para a parte da doutrina, que seria a perda de uma chance, ou a chamada chance perdida. A gente fala de perda de uma chance. Se a gente busca um conceito, nós podemos dizer que a perda de uma chance se traduz na perda de uma oportunidade séria e real de se obter uma vantagem ou de se evitar um prejuízo. É isso mesmo. A perda de uma chance se traduz na perda de uma oportunidade séria e real de se obter uma vantagem ou de se evitar um prejuízo. Muito bem. Como exemplo clássico de perda de uma chance, a gente encontra na doutrina o caso do sujeito que está se submetendo a um concurso público e estuda arduamente para ele. E daí que esse sujeito ele passa brilhantemente na primeira etapa, em direção à segunda, e também é aprovado na segunda etapa, está ali dentre os primeiros classificados. Acontece que, quando ele vai fazer a terceira etapa do concurso, acontece um acidente de trânsito com ele, e aí ele, naquele veículo, naquele ônibus que ele havia tomado para ir fazer a prova, acontece aquele acidente, e aí ele não consegue chegar para fazer a prova. Você percebe comigo que não há certeza de aprovação desse sujeito. Não havia certeza de que se ele tivesse feito a terceira etapa, de que ele seria aprovado no concurso. Entretanto, não há dúvida de que ele perdeu uma chance. Diante dessa perspectiva, esse sujeito, ele merece ser indenizado. É isso mesmo, ele merece receber uma indenização por ter se manifestado esse dano, a chamada perda de uma chance ou chance perdida. Um outro exemplo, também muito cogitado nos manuais, é daquele sujeito que é dono de um cavalo e o cavalo é o favorito no páreo. Acontece que ele contrata um veterinário para fazer um check-up no cavalo e combina com o veterinário que o cavalo deve ser entregue na sexta-feira, sendo que a corrida irá ocorrer no domingo. Chegada a sexta-feira, nada de cavalo devolvido. O cavalo simplesmente não foi devolvido. E aí aconteceu a corrida no domingo, sendo que o cavalo, que era o favorito no páreo, não pôde nem participar da corrida. Veja, não há certeza se o cavalo, não havia ali naquele caso concreto certeza se o cavalo seria ali, obteria êxito naquela corrida, seria o primeiro colocado. Não há certeza disso. Mas não há dúvida de que houve a perda de uma chance, não é mesmo? Como terceiro exemplo de perda de uma chance extremamente recorrente é o caso do advogado. Um cliente contrata um advogado para que esse advogado, por exemplo, interponha um recurso. E esse advogado, ele simplesmente perde o prazo do recurso para interpor o recurso. Veja comigo que, neste caso, não havia certeza se aquele recurso, se ele tivesse sido interposto, se haveria ali a alteração da decisão de primeira instância, de primeiro grau. Mas não há dúvida de que, na medida em que o recurso não foi interposto, houve a perda de uma chance.
É isso mesmo. Então perceba que esses exemplos que eu formulei aqui são os exemplos clássicos de perda de uma chance que a gente encontra nos manuais de direito civil. No nosso país, a perda de uma chance, esse instituto, essa espécie de dano importada lá do direito francês, não é mesmo? A perda de uma chance demorou muito para chegar no nosso país. E, ao que parece, o primeiro caso que tomou grande notoriedade no nosso país, que retratou a perda de uma chance, foi o caso do show do milhão. É verdade, aquela pessoa, ela havia se submetido àquele programa, né? E aí ela foi respondendo as perguntas brilhantemente. Eis que chega a última pergunta, a pergunta do milhão, e o que havia sido formulado para ela, a pergunta, ela não havia sido formulada de forma adequada, de modo que nenhuma das assertivas se encontrava adequada ali para aquela resposta. Essa pessoa, essa candidata ali neste programa, ela foi respondendo brilhantemente, e aí então ela chega ali na pergunta do milhão, e aí ela recua, ela não responde, ficando com o valor acumulado até então, que foi o valor de R$500 mil. Acontece que depois ela veio a descobrir que a pergunta do milhão não foi formulada adequadamente. E aí ela ajuizou uma ação e foi obtendo êxito. Até que a sociedade que promovia ali o show do milhão, então, interpôs um recurso perante o STJ para que a decisão anterior fosse alterada, já que a decisão anterior se manifestou no sentido de que essa mulher, ela faria jus aos R$500 mil restantes que ela não havia recebido. Chegado o assunto, o tema, o STJ então confirmou a ideia de perda de uma chance. Porém, o STJ reduziu o valor da indenização para R$125 mil. Mas por que a indenização foi reduzida? Ora, porque nós temos como critério para a fixação da indenização em caso de perda de uma chance, deve ser levado em consideração exatamente um juízo de probabilidade. Deve ser analisado naquele caso concreto a probabilidade de aquela pessoa obter êxito naquele caso concreto. Então perceba comigo que, aplicando o juízo de probabilidade e considerando que se houvesse ali, se a pergunta fosse formulada adequadamente e se houvesse uma dentre as 4 respostas, uma resposta adequada, a chance desta mulher, dessa candidata acertar seria de 25%. Então, de 500 mil, 25%, 125 mil. Então, nada obstante a manutenção da ideia de perda de uma chance, a indenização adequadamente foi reduzida para R$125 mil, tendo em vista aí a aplicação de um juízo de probabilidade. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que para que a gente alcance a indenização no caso de perda de uma chance, aplica-se então esse critério, um juízo de probabilidade. É isso mesmo. Muito bem. Onde que nós vamos chegar? Hoje nós temos várias decisões interessantes, afetas aí ao tema perda de uma chance, que são prolatadas aí pelos tribunais, pelo STJ. E daí que vale lembrar aqui uma decisão relativamente recente, no RESP, Recurso Especial de número 1.291.247 do Rio de Janeiro. Vou repetir, Recurso Especial 1.291.247 do Rio de Janeiro. Bom, nessa decisão, o STJ decidiu pela aplicabilidade da perda de uma chance no caso de descumprimento de contrato de coleta de células-tronco embrionárias. Então, é uma decisão bastante interessante, que você que está estudando o tema especificamente, você deve consultar aí essa decisão. Muito bem, com isso, fechada a ideia da perda de uma chance, é chegada a hora de a gente abordar o chamado dano moral. Quando falamos de dano moral, um primeiro conceito que nos vem à mente é dizer: dano moral é o desconforto comportamental
gerado na vítima. É isso mesmo. Dano moral é o desconforto comportamental gerado na vítima. Em outras palavras, nós podemos dizer que há um dano moral quando há ofensa aos direitos da personalidade de uma pessoa. Então perceba que todos nós somos titulares de direitos da personalidade. Ora, mas o que seriam os direitos da personalidade? Direitos da personalidade são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais, como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, à privacidade, à integridade física. Isso tudo é direito da personalidade. Caso um direito da personalidade de uma pessoa seja violado, ela terá sofrido o chamado dano moral. Então, daí se dizer que há um dano moral quando há ofensa a um direito da personalidade. Pois bem, a base para o estudo do dano moral reside exatamente no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88. É que o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88, todos sabem, traz lá a dignidade da pessoa humana. Realmente, a dignidade da pessoa humana é princípio estruturador de todo o ordenamento jurídico. E só cabe o estudo dos direitos da personalidade e da possibilidade de reparação por dano moral partindo da ideia de dignidade da pessoa humana. Pois bem, os direitos da personalidade, eles ainda vão encontrar proteção lá no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º da Constituição Federal, lá nos incisos 5 e 10. Artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal de 88. Nós vamos encontrar a previsão de direitos da personalidade como sendo direitos fundamentais. Então aí você percebe a importância dos direitos da personalidade, pois eles são, antes de tudo, direitos fundamentais. Enfim, há um dano moral quando um direito da personalidade de uma pessoa é violado, é lesado. Pois bem, entendida essa ideia de dano moral, vale lembrar que existe uma classificação quanto à necessidade de produção probatória do dano moral. Como assim? Existe uma primeira espécie de dano moral que os manuais nos informam, que é exatamente o dano moral provado. E o que seria o dano moral provado? É aquele que exige produção probatória. Isso é o dano moral provado. Acontece que hoje toma um espaço muito grande no nosso ordenamento o chamado dano moral presumido, também conhecido como dano moral in re ipsa. Dano moral in re ipsa. O dano moral presumido é aquele em que a pretensa vítima ela não precisa produzir prova do dano moral que ela alega ter sofrido. Veja bem, não é necessário, por exemplo, que uma mãe comprove que está sofrendo imensamente em virtude da morte de seu filho. É evidente, há uma presunção de que essa mãe está sofrendo demasiadamente em virtude da perda de seu filho. Há uma presunção disso. Então, estamos diante do chamado dano moral presumido. E a cada dia vai crescendo cada vez mais na jurisprudência casos que envolvem dano moral presumido. Vale notar aqui, eu quero que você tome nota, de 3 súmulas interessantes do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que trazem aí a ideia de dano moral presumido. As súmulas são, pode tomar nota, 370, então a primeira súmula é a súmula 370, a segunda súmula é a súmula 388, e a terceira súmula é a súmula 403 do STJ. Todas essas súmulas, então, abraçam a ideia de dano moral presumido. Mas atenção, no que cogitamos da possibilidade de o dano moral ser presumido, é importante notar que essa presunção é uma presunção, evidentemente, relativa. É uma presunção que admite prova em sentido contrário. E a possibilidade de se provar em sentido contrário é bastante destacada na súmula
385 do STJ. 385 do STJ. Por essa súmula, nós percebemos exatamente aquela situação em que o sujeito, ele tem ali várias inscrições de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Então, ele tem várias inscrições já. Imagine que ele tenha sofrido, então, uma inscrição de forma inadequada, uma inscrição apenas. Claro que há uma presunção de que quando inscrevem o nome de uma pessoa inadequadamente, impropriamente, num cadastro de proteção ao crédito, isso é um grande absurdo, o que resulta na presunção de um dano moral para essa pessoa. Tudo bem. Entretanto, esta súmula cogita exatamente daquela pessoa que já tem várias inscrições legítimas e pré-existentes. Neste caso, essa pessoa ela não pode alegar que sofreu um dano moral. O que essa pessoa pode alegar é simplesmente o cancelamento dessa inscrição, mas alegar que sofreu um dano moral, não, ela não poderá reclamar reparação por esse pretenso dano moral sofrido. Essa é a ideia. Muito bem. Ainda falando sobre o dano moral, é importante notar que o estudo do dano moral abrange planos. É isso mesmo. Existem 3 planos em que o dano moral irá se manifestar. O primeiro plano é o plano físico, que vai dizer a integridade, vai dizer respeito à integridade física da pessoa. Então, se um sujeito colide no meu veículo e me machuca, eu sofri um dano moral que se manifestou no plano físico. Mas o dano moral também pode se manifestar no plano psíquico, no plano psicológico, que é quando aquela pessoa fica com um problema psicológico em virtude do comportamento do outro. Ora, aquele pai, ele enlouqueceu depois que mataram o seu filho. Veja que ele sofreu um dano moral que se manifestou no plano psíquico. É isso mesmo. E o dano moral pode se manifestar até mesmo no próprio plano moral. E é aqui no plano moral que a gente encontra a mágoa, a tristeza, o sofrimento, a angústia experimentada pela vítima. Perceba que, embora o dano moral seja chamado de dano moral, ele não se limita ao plano moral. Sim, o dano moral, na verdade, ele se manifesta em diversos planos, como disse aqui, no plano físico, no plano psíquico e até mesmo no dano moral. É por isso que a doutrina muitas vezes critica essa terminologia, dano moral. E a doutrina que critica essa terminologia vai nos informar que, na verdade, o dano moral deveria ser chamado de dano extrapatrimonial ou imaterial, conforme faz lá o direito português. Exatamente porque se chamássemos o dano moral de dano imaterial ou de dano extrapatrimonial, a gente enxergaria os planos do dano moral em sua completude, não é mesmo? Os 3 planos que o dano moral pode se manifestar. Mas vale lembrar ainda que quando há uma ofensa ao plano físico, se essa ofensa for bastante enfática, bastante gravosa à pessoa da vítima, terá surgido um outro dano, que a gente chama de dano estético. É isso mesmo. Dano estético seria, então, um desequilíbrio externo na aparência da vítima. É aquilo que muitos chamam de enfeiamento ou afeiamento, não é mesmo? Então, seria a vítima sofrer uma cicatriz, ficar com uma cicatriz na face. Seria a vítima ficar com uma perna menor do que a outra. Ela terá sofrido o chamado dano estético. Bom, se já somos sabedores de que existe o dano material que foi abordado na aula passada, sob as suas 2 espécies, dano emergente, lucro cessante, e na pós-modernidade, a perda de uma chance. Se sabemos que existe o dano moral e também o dano estético, nesse momento da nossa aula, a gente indaga a possibilidade de cumulação de danos. Essa é a pergunta. Seria possível a acumulação de danos? Digo, seria possível a vítima pleitear uma indenização por dano material cumulada com uma reparação por dano moral?
Você há de me dizer, claro que sim, professora, sim, sua resposta está certa. Essa resposta, ela se encontra assentada, consolidada, inclusive em enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 37 do STJ, há muitos anos, já reconhece a possibilidade de cumulação de dano material com dano moral. O que poderia causar alguma dificuldade, em princípio, seria a acumulação de dano moral com o dano estético. Explico. É que o dano estético, cientificamente falando, ele, de certo modo, está subsumido ao dano moral. Por isso que no nosso país nós tivemos várias decisões dos tribunais estaduais rechaçando a possibilidade de cumulação de dano moral com dano estético. O que os juízes, o que os desembargadores entendiam é que, se a gente admitisse essa acumulação, o agente ele pagaria 2 vezes pelo mesmo dano, isto é, o agente incidiria num indevido bis in idem, pagaria 2 vezes pelo mesmo dano, o que não é aceitável no nosso país. Acontece que a própria jurisprudência do STJ foi evoluindo nesse sentido, sobretudo porque começou-se a perceber que a manifestação no plano físico é como se ela pudesse ser destacada do dano moral. É como se o dano estético pudesse ser destacado do dano moral, mesmo porque o dano moral pode se manifestar em outros planos, como o plano psíquico, como o próprio plano moral, não é mesmo? Então, o que acontece? O STJ, aos poucos, foi aceitando a acumulação de dano moral com dano estético. O que resultou na edição da súmula 387 pelo STJ. A súmula 387 do STJ foi editada no ano de 2009. Essa súmula, ela reconhece plenamente a possibilidade de cumulação de reparação do dano moral com reparação pelo dano estético sofrido. Então, hoje, a questão já está pacificada, é perfeitamente possível a acumulação de dano moral com dano estético. Muito bem. Bom, mas se estamos falando aqui do dano, a gente não pode se esquecer que o dano é mais um elemento que compõe a noção de responsabilidade civil subjetiva, e que o dano não pode faltar. Tanto é assim que o caput do artigo 944 do Código Civil, ele irá nos informar que a indenização mede-se pela extensão do dano. É isso mesmo. O juiz do caso concreto, para fixar a indenização, ele deve olhar para a extensão do dano. O que a gente quer dizer com isso? O que a gente quer dizer é que se você causou um dano grande, você paga muito. Se você causou um dano pequeno, você paga menos. Perceba comigo que, então, o grande vetor a orientar a indenização seria a própria extensão do dano. Essa informação que está no caput do artigo 944 do Código Civil traz, na verdade, um princípio que é secular em se tratando de responsabilidade civil, que é exatamente o princípio da reparação integral de danos. O princípio da reparação integral de danos, ele diz exatamente que a vítima ela deve ser reparada integralmente pelo seu dano sofrido. Acontece que o Código Civil de 2002, no parágrafo único deste já cogitado artigo 944, ele vai atenuar o princípio da reparação integral dos danos. Mas como que o parágrafo único do 944 atenua, mitiga, relativiza o princípio da reparação integral dos danos? Fácil entender. É que pela redação do parágrafo único do 944, o que o legislador te informa é que, num caso concreto, quando o dano é muito grande, mas a culpa do agente é bem pequena, é possível que haja a redução de indenização. Bom, para ilustrar isso que eu estou te contando, a gente vai se lembrar
daquele exemplo lá do Agostinho Alvim, do velhinho que está na sua cadeira de balanço, dentro da sua casa, fumando ali um cigarrinho, e aí de repente ele dá um trago e cochila. E aí ele coloca fogo no prédio inteiro em virtude daquele cochilo. Perceba comigo que o dano causado por esse velhinho foi um dano gigantesco, foi um dano enorme, mas foi com uma culpa bem pequena. Aplicando o caput do artigo 944, perceba comigo que, em princípio, esse agente deveria pagar por todo o dano causado. Mas o que aconteceu? Com o Código Civil de 2002, há a possibilidade de o advogado desse velhinho pleitear a redução de indenização, a atenuação da indenização. Isso com base na própria atenuação do princípio da reparação integral dos danos. Essa atenuação, portanto, está prevista no parágrafo único do artigo 944. Muito bem, posto isso, onde que a gente chega? A gente chega àquela questão que traz polêmica na doutrina, qual? Se a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A pergunta é, será que uma pessoa jurídica, primeiro, ela é titular de direitos da personalidade? O artigo 52 do Código Civil, ele vai nos informar que a pessoa jurídica, sim, ela é titular de direitos da personalidade, naquilo que couber. Além disso, vale lembrar da súmula 227 do STJ. A súmula 227 do STJ, ela nos informa que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Entretanto, para a doutrina, a questão não é tão tranquila assim. É que a doutrina entende, a doutrina mais moderna, vai entender que a pessoa jurídica, ela não pode ser titular de direitos da personalidade. E esse posicionamento faz sentido. Por quê? Porque, de fato, os direitos da personalidade, eles decorrem, eles defluem exatamente da dignidade da pessoa humana. O que a doutrina mais moderna quer nos advertir é que, se a gente começa a estender dignidade a tudo, a gente começa a desprestigiar a nossa própria dignidade, a dignidade da pessoa humana. Desse modo, há, inclusive, enunciado, aprovado em jornada de direito civil, que vai dizer que a pessoa jurídica, ela não é titular de direitos da personalidade. É exatamente o enunciado 286, enunciado 286 do CJF, do Conselho da Justiça Federal. Quando essa doutrina mais moderna nos informa que a pessoa jurídica não deve ser titular de direitos da personalidade, essa doutrina ela não está simplesmente dizendo que a pessoa jurídica não possa sofrer dano nenhum. É claro que a pessoa jurídica poderá sim sofrer dano, só que será dano de natureza o quê? Material, evidentemente, e não dano moral. Bom, nada obstante, haja esse posicionamento doutrinário de que pessoa jurídica não pode sofrer dano moral, que o dano sofrido por ela será sempre de natureza material. Nada obstante, haja o enunciado 286 do CJF, dizendo que a pessoa jurídica não é titular de direitos da personalidade, a gente não pode se esquecer de que a pessoa jurídica ela pode sofrer dano moral de acordo com a súmula 227 do STJ. Esse é o reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Conferido isso, aqui nós fechamos o segundo elemento que vai formar a noção de responsabilidade civil subjetiva. Podemos, então, adentrar ao estudo do terceiro elemento que nos falta, que é exatamente o elemento nexo causal, o nexo de causalidade. Veja comigo, o nexo causal é exatamente aquele liame, é aquele elo que correlaciona a conduta antijurídica ao dano. Nexo causal é essa ligação
da conduta humana antijurídica ao dano. Perceba comigo que existem várias teorias buscando explicar aí o nexo causal. Tende a prevalecer na doutrina e na jurisprudência do nosso país que o nosso ordenamento teria adotado a chamada teoria dos danos diretos ou imediatos, com base no artigo 403 do Código Civil. Essa teoria dos danos diretos e imediatos, essa teoria propõe exatamente aquela ideia, qual? Eu só posso, veja comigo, só serão indenizáveis os danos decorrentes diretamente da conduta do agente, com base no que diz o artigo 403 do Código Civil. Mas, nada obstante, eu menciono essa teoria aqui para você. Vale notar que existem outras teorias, teoria da causalidade adequada, uma teoria também bastante festejada, mas, enfim, em princípio, o que tende a prevalecer é a teoria dos danos diretos e imediatos. Onde que nós vamos chegar? É importante, no estudo do nexo causal, lembrar que existem as excludentes do nexo causal. Quando falamos de excludentes do nexo causal, nós estaremos diante de causas que irão afastar o nexo causal daquele caso concreto. E se afastam o nexo causal, evidentemente afastam a própria responsabilidade civil. Mas quais seriam as excludentes do nexo causal? Vou te contar. São 3 as excludentes. A primeira excludente do nexo causal é o chamado caso fortuito ou força maior. Para o direito civil, caso fortuito ou força maior são expressões sinônimas. Tudo bem que no mundo do direito penal existe diferença. Para o mundo do direito civil, entretanto, não existe diferença entre caso fortuito e força maior. Tanto é assim que o Código Civil, no artigo 393, parágrafo único, irá apresentar o mesmo conceito para o caso fortuito e para a força maior, dizendo para a gente que são aqueles eventos necessários cujos efeitos não se pode impedir. Geralmente, os exemplos que se ligam a caso fortuito ou a força maior são os exemplos associados a fenômenos da natureza. Veja comigo. Imagine que uma pessoa está parada ali no semáforo, no sinal de trânsito, esperando aquele sinal abrir. E aí, de repente, começa a chover e a chuva sobe muito rápido. E essa chuva empurra o carro desse sujeito para diante e esse carro colide no carro da frente. Evidentemente, o carro da frente, posteriormente, ele ajuiza uma ação contra o motorista do carro de trás, e o motorista do carro de trás consegue se defender. Como que ele se defende? Ele diz, olha, infelizmente sobreveio o dano, mas eu nada terei que pagar. Eu não terei responsabilidade civil. Ora, mas por que você não terá responsabilidade civil? Eu não terei responsabilidade civil porque eu tenho uma excludente do nexo causal que deve ser alegada. Isso aconteceu em virtude do caso fortuito ou da força maior. Muito bem. Acontece que aqui nós devemos abrir uma observação para destacar que hoje é bastante lembrada a distinção daquilo que a gente chama de fortuito interno para o chamado fortuito externo. Mas como assim? Quando falamos de fortuito interno, nós estamos diante daquele evento que é conexo, que está conexo à atuação, à organização da empresa. Então, repito, fortuito interno é aquele evento que é conexo, que está ligado ali à organização, à própria atuação da empresa. Um exemplo de dano que foi causado sob fortuito interno. Exemplo, imagine que aquele ônibus tenha se acidentado. Mas por que ele se acidentou? Ah, porque ali no ônibus, dirigindo o ônibus, havia um motorista e esse motorista sofreu um infarte. E aí, naquele momento em que o motorista sofre um infarte, ele perde o controle de direção do veículo e o veículo se acidenta. Ou seja,
Neste caso, nós devemos dizer que há a presença de um fortuito interno. O infarto sofrido pelo motorista do ônibus se traduz em fortuito interno. Mas por que se traduz em fortuito interno? Ora, porque a empresa poderia antever aquele infarto. Mas como professora, ora, submetendo aquele seu empregado a exames periódicos de saúde, não é mesmo? Então, por isso que se diz que quando aquele motorista sofre um infarto, aquilo ali se traduz num fortuito interno. E a pergunta é, o fortuito interno afasta nexo causal? Afasta a responsabilidade civil? Resposta, não. O fortuito interno, exatamente porque é conexo à atuação e organização da empresa, não afastará a responsabilidade civil. O que afastará a responsabilidade civil será aquilo que a gente chama de fortuito externo. Fortuito externo é aquele evento que não está conexo, não é conexo à atuação e organização da empresa. Não está ligado ali à organização e à atuação da empresa. Por exemplo, imagine que tenha ocorrido aquele tremor de terra, sim. Mas em virtude de quê? Em virtude de um terremoto. Esse terremoto é considerado um fortuito externo, porque isso não é conexo à atuação, à organização da empresa. Neste caso, então, podemos concluir que o fortuito externo afasta a responsabilidade do agente, afasta o nexo causal. Então, retome comigo. O que afasta, exclui o nexo causal, seria o caso fortuito ou a força maior. E aqui minudenciamos mais, clareando a ideia de fortuito interno e fortuito externo, para lembrar que apenas o fortuito externo afasta o nexo causal, apenas o fortuito externo. Como segunda excludente do nexo causal, nós podemos nos lembrar aqui da culpa exclusiva da vítima. O que seria isso? Imagine que tenha havido um acidente, por exemplo, um atropelamento. Ok, mas por que aconteceu esse atropelamento? Esse atropelamento aconteceu porque a vítima ela havia atravessado num lugar totalmente impróprio ao trânsito de pedestre, fora da faixa, em direção a uma mureta. Mas vamos olhar para o motorista do carro. O motorista do carro estava dirigindo conforme as leis de trânsito, dentro da velocidade regulamentar. E exatamente porque aquele pedestre havia ali entrado na frente do seu veículo, ele não conseguiu parar o seu carro, evidentemente, e houve aquele atropelamento. Neste caso, o motorista do carro pode alegar para ter a sua responsabilidade afastada que aquilo ali se deu por culpa exclusiva da vítima. A terceira excludente do nexo causal, portanto, é a culpa exclusiva da vítima. Veja comigo que a gente não pode confundir a culpa exclusiva da vítima com a chamada culpa concorrente, que a gente havia abordado na aula passada. Quando falamos de culpa concorrente, nós estamos cuidando de um caso em que a vítima colaborou para a eclosão do evento danoso, mas você tem um agente agindo com culpa também. Isso é culpa concorrente. Então imagine um motorista embriagado e uma vítima que atravessa num lugar impróprio. Neste caso, nós estamos diante da culpa concorrente. E conforme dito na aula passada, a culpa concorrente não afasta a responsabilidade civil, apenas resulta em redução de indenização. Já quando falamos de culpa exclusiva da vítima, a vítima foi só a vítima colaborou para a eclosão do evento danoso. Desse modo, o agente não terá responsabilidade civil. Então, se você sabe comigo que são excludentes do nexo causal
o caso fortuito à força maior, a culpa exclusiva da vítima. Aqui então me lembro de uma terceira e última excludente do nexo causal, qual seja a chamada culpa de terceiro. O que acontece na culpa de terceiro? Imagine um exemplo comigo. Imagine que o sujeito ele está parado no sinal de trânsito, no semáforo, esperando o semáforo abrir. E aí, de repente, ele olha pelo retrovisor e vê um caminhão desgovernado, sem freio. E esse caminhão sem freio bate na traseira desse veículo. Esse veículo sobe para cima da calçada e acaba atropelando ali uma pessoa. Você percebe comigo que o motorista desse veículo, ele não teve iniciativa nenhuma. Não, ele não teve nenhuma iniciativa. Na verdade, neste caso, houve a chamada culpa de terceiro. Quando falamos de culpa de terceiro, é importante notar que o pretenso agente, ele é um mero instrumento para a causação do evento danoso. Então perceba que o pretenso agente, ele é um mero instrumento para a causação do evento danoso. É que o agente ele não teve iniciativa nenhuma. Muito bem. Com isso, você consegue concluir as três excludentes do nexo causal que existem. Quais são elas? Primeira excludente do nexo causal, caso fortuito ou força maior. E aqui abordamos o chamado fortuito externo. Segunda excludente do nexo causal é exatamente a chamada culpa exclusiva da vítima. E aqui diferenciamos a culpa exclusiva da vítima da chamada culpa concorrente. E como terceira excludente do nexo causal, nós temos lá a chamada culpa de terceiro. Pois bem, bom, apresentados esses elementos, aqui focamos o dano, as espécies de dano e o elemento nexo causal, eu quero apresentar a vocês livros interessantes afetos aos temas da aula de hoje. Então, enfim, na aula de hoje nós abordamos aí a perda de uma chance. Então, já trago aqui para vocês a perda, um livro de autoria do Rafael Petef da Silva, que é um livro específico, uma obra específica em que se cuida da responsabilidade civil pela perda de uma chance. Um livro com bastante conteúdo científico e se você está trabalhando um caso que envolve perda de uma chance, se você pretende escrever sobre esse tema, esse livro do Rafael Petef da Silva é leitura imprescindível para tanto. Um outro livro que eu quero recomendar também é um livro do magnífico Anderson Schreiber. Esse livro é um livro cujo título é Direito Civil e Constituição. Direito Civil e Constituição, da editora Atlas. Esse livro do professor Anderson Schreiber, ele vai abordar vários temas. Então, ele tem lá artigos no âmbito da parte geral, da teoria geral do direito civil, artigos afetos a obrigações e contratos, direitos reais, família, sucessões. Mas o mais interessante aqui para a nossa aula, há uma parte do livro em que o professor Anderson Schreiber, ele traz artigos que versam sobre responsabilidade civil. E um dos artigos que eu destaco aqui é exatamente o artigo cujo título é A Perda da Chance na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, a perda da chance no Superior Tribunal de Justiça, na jurisprudência do STJ. Então, enfim, eu menciono este artigo aqui, pois aqui o professor Anderson Schreiber, ele parte lá daquele primeiro julgado que eu trouxe para vocês, o primeiro julgado que trouxe uma notoriedade incrível para a perda de uma chance no nosso país, que foi exatamente o caso do show do milhão. Então nós temos aqui esse artigo que é bastante interessante, além de outros, novas tendências da responsabilidade civil brasileira, a reparação não pecuniária dos danos morais, isso tudo é abordado aí nesse livro aqui do professor Anderson Schreiber, Direito Civil e Constituição. Muito bem. Posto isso, nós podemos então
apresentar aqueles 3 elementos de forma concludente. Quais são eles? Conduta humana antijurídica, nexo causal e dano, que são os elementos da responsabilidade civil subjetiva. Pois bem, é que a responsabilidade civil também poderá se manifestar de forma objetiva. Eu já havia dito na nossa primeira aula que inicialmente no nosso país existia apenas a responsabilidade civil subjetiva, não é mesmo? Só que começaram a perceber que muitas vítimas, por algum motivo, por vulnerabilidade, por hipossuficiência, não conseguiam provar a culpa ali de seus agentes. E no que as vítimas não conseguiam provar as culpas de seus agentes, essas vítimas se quedavam em situação de injustiça. Foi diante desse cenário que surgiu uma segunda espécie, uma segunda manifestação de responsabilidade civil no nosso país, que é a chamada responsabilidade civil objetiva. É isso mesmo. Quando falamos de responsabilidade civil objetiva, a responsabilidade civil objetiva é aquela que é independente de culpa. Então veja comigo, quando a vítima estiver em um cenário em que o agente esteja ali com responsabilidade objetiva, a vítima estará numa posição mais confortável. Por quê? Porque a vítima estará liberada do ônus de ter que provar a culpa do agente. Quando falamos de responsabilidade civil objetiva, e lembrando que o tema do nosso curso é responsabilidade civil contemporânea, na contemporaneidade, com o Código Civil de 2002, sobretudo, a gente percebe como que a responsabilidade civil objetiva ganha uma força tremenda, recebe um novo fôlego nesse tecido normativo, no Código Civil de 2002. Então, se antes a gente já tinha a responsabilidade civil objetiva, mas a responsabilidade civil objetiva ainda estava tímida no nosso país, com o Código Civil de 2002, a gente percebe a responsabilidade civil objetiva ocupando um grande espaço. Diante disso, do crescimento da responsabilidade civil objetiva, a gente pode até encontrar alguns autores dizendo que hoje não é mais correto dizer que a regra no nosso país ainda seja a responsabilidade civil subjetiva e a exceção a objetiva. Alguns doutrinadores vão dizer que exatamente porque a responsabilidade objetiva cresceu demais, não dá para aplicar a subjetiva como regra e a objetiva como exceção. Mas esse é um posicionamento minoritário no nosso país. Ainda tende a prevalecer por aqui que a regra continua a ser a responsabilidade civil subjetiva. E, excepcionalmente, nós teremos casos de responsabilidade civil objetiva. É sobre isso que eu quero introduzir. Veja, quando falamos de responsabilidade civil objetiva, uma primeira fonte que deve ser lembrada quando a gente fala de responsabilidade civil objetiva é exatamente a prática de atividade de risco. A prática de atividade de risco. É que o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, ele vai nos informar que quando uma pessoa pratica uma atividade de risco e dessa atividade decorre um dano, essa pessoa terá, então, responsabilidade objetiva, isto é, responsabilidade independente de culpa. Uma dúvida que pode surgir neste momento é: mas o que seria a chamada responsabilidade objetiva decorrente de atividade de risco e o que seria especificamente a própria atividade de risco? Será que existe alguma lei que nos informa quais são as atividades que devem ser consideradas de risco no nosso país? Essa é a pergunta.
Será que o Código Civil traz um artigo em que ele apresente quais são as atividades de risco? Ou o Código de Processo Civil apresente um artigo em que ele nos informe quais são as atividades de risco? Resposta: não. Quem irá informar, naquele caso concreto, se aquela atividade se traduz em uma atividade de risco ou não, será exatamente o juiz do caso concreto. Então, é o juiz do caso concreto que irá informar. Isso é uma atividade de risco e, portanto, ele irá aplicar ali a chamada responsabilidade objetiva. Imagine um exemplo comigo. Imagine que um surfista na praia, praticando surf, tenha atropelado um banhista. E aí esse banhista, então, ele pleiteia a devida reparação civil. E aí esse banhista, ali na sua petição inicial, diz para o juiz: olha, seu juiz, eu mereço essa reparação porque eu sofri aqui esses danos e mais. A responsabilidade do surfista deve ser considerada uma responsabilidade objetiva. Afinal de contas, a prática de surf é uma atividade de risco. Perceba que esta é a versão da vítima. A vítima quer muito que a prática de surf seja considerada uma atividade de risco. Mas veja comigo que quem vai definir se é atividade de risco ou não é o juiz do caso concreto. Então, neste exemplo que eu estou te contando, o juiz tem dois caminhos a seguir. Num primeiro caminho, ele pode dizer, de fato, a prática de surf se traduz em atividade de risco. E se o juiz assim concluir, o juiz irá impor ao agente uma responsabilidade objetiva. Entretanto, o juiz poderá seguir por outro caminho. O juiz poderá relatar, dizer, nos informar que aquilo ali não é atividade de risco. E se o juiz nos informar que aquilo ali não é atividade de risco, não que aquele processo se encerre ali, aquele processo irá continuar. Só que aquele processo vai para a vala comum. Aquele processo irá tramitar no mundo da responsabilidade civil subjetiva. Então aqui, meus amigos, encerrando esta aula, faço um breve resumo com vocês. Nós começamos aqui abordando um segundo elemento que compõe a noção de responsabilidade civil subjetiva, que foi exatamente o dano. Lembramos aqui exatamente da perda de uma chance, lembramos do dano moral, informamos acerca da possibilidade de cumulação de dano material com dano moral e dano moral com dano estético. Tudo isso absorvido e consolidado nas súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Apresentamos ainda o princípio da reparação integral de danos. Apresentamos ainda o terceiro elemento que compõe a noção de responsabilidade civil subjetiva, que foi o nexo causal. Apresentamos as excludentes do nexo causal, que foram caso fortuito ou força maior, e aqui abrimos uma observação para falar do fortuito externo. Falamos da culpa exclusiva da vítima e da culpa de terceiro. Para concluir, a gente adentrou ao estudo da responsabilidade civil objetiva, informando que a primeira fonte da responsabilidade civil objetiva é exatamente a atividade de risco. Com isso, aqui encerro e já te convido para a nossa próxima aula, em que a gente vai dar continuidade ao estudo da responsabilidade objetiva. Um grande abraço, até o próximo encontro. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.